Macramore, bom dia! Sejam bem-vindos! Aqui eu respondo as perguntas de vocês e as respostas que são dadas, né? Às vezes para uma pessoa serve para bastante gente também. Essas são respostas que podem, de fato, fazer a diferença no seu negócio e na sua prática aí de macramê, tá? Então fica comigo que eu vou responder aqui para vocês as perguntas. Meu nome é Priscila Quáquio, certo? Então vamos começar com as perguntas e com as respostas. Óleo de amêndoa na base para fazer o suporte não vai sair quando lavar? Normalmente a gente lava o galho antes de passar o óleo, tá? E se você quiser lavar depois disso, eu não recomendo, né? Porque não dá para lavar um trabalho que é feito no galho, é muito mais trabalhoso, né? Normalmente a gente trabalha com limpeza de painéis e de suportes, dependendo do tipo, do jeito que foi feito, né? Por exemplo, se ele for feito no galho, provavelmente você não vai conseguir tirar do galho e colocar de novo. Então o ideal é que não se lave, ou que se lavar não molhe a madeira, senão inclusive a madeira pode vir a manchar os cordões, tá? Quantas emendas você já encontrou em cordão 3 mm 50 metros? Por lei, eles podem colocar até 3 emendas a cada rolo de 50 metros, tá? Vai depender da fábrica, do fabricante, do tipo de cordão. Você está falando 3 mm, mas eu não sei se é algodão. Se for algodão, né? Vai depender do tipo de cordão. Então, é comum ter essas emendas, tá? Por isso que é importante, sempre que nós formos fazer e cortar os cordões, ficar muito atento principalmente se a gente estiver trabalhando com cordões muito longos, ficar muito atento na questão de quando você estiver tirando o cordão do rolo, para que você não perca, né? Às vezes você já cortou e aí quando você vê tem uma emenda lá no meio, né? Para que você não perca essa quantidade de cordão que já foi cortado, né? Tá? Então o ideal é que você consiga, por exemplo, 50 metros nem é longo. Eu normalmente, quando eu tenho que fazer trabalhos grandes com macramê, vou trabalhar com rolos de 50 ou 20 metros, eu tiro tudo do rolo, vejo onde tá as emendas para conseguir trabalhar de uma forma que a emenda não atrapalhe a quantidade de cordão que eu vou usar, tá? Suportes para a área externa, no sol, chuva e vento. Você aconselha utilizar fio sintético ao invés de algodão? Sim. Todo e qualquer material, mesmo sintético, quando é deixado exposto, tá, ao sol e à chuva, ao clima, ele tende a ter a vida útil menor, tá, diminuída. Então vai ter a vida útil diminuída, isso é um fato. E aí o fio sintético, ele tende a durar mais do que o algodão, tá? Por isso que é indicado o sintético. E vale também lembrar, gente, para vocês, que vocês têm que analisar a qualidade do sintético que vocês estão usando também, tá? Por exemplo, eu nunca tive problema com poliéster, tá? Eu nunca tive problema. Com o náutico, dependendo da marca, eu já vi gente falar que secou demais e quebrou os cordões, porque ficou muito tempo no sol, o clima era um clima muito seco e acabou quebrando, tá? Na localização que a gente tá, eu tô em São Paulo, não é um clima tão seco assim, outono piora, claro, né? Mas não é um clima tão seco assim, então nunca aconteceu, tá? Também não é um lugar que é muito úmido, por exemplo, como praia, então tem que ir testando aí e entendendo dentro do que vocês utilizam, da localização que vocês estão, a quantidade de sol direto, né, de chuva direta, qual é o cordão mais indicado para cada um, tá? Eu nunca usei e a pessoa que usou essa marca disse que foi a que quebrou, tá? Eu nunca usei essa marca, eu normalmente uso cordão náutico e poliéster da Vanessa Maio, nunca tive problemas. Porém, gente, eu nunca deixei exposto tanto tempo no clima, tá? Então, eu já deixei exposto no clima um cordão de poliéster da Aliança e nunca tive problema. Ele desbotou, claro, né? Porque ele é vermelho, então ele ainda continua vermelho, mas tá com vermelho desbotado. Mas eu nunca tive problema com ele quebrar, ou ele arrebentar, ou ele tirar, sair a trança, nunca tive problema. A gente tá falando sobre a compra dos cordões com o comércio fechado. Normalmente eles fazem deliveries, vale você ligar e perguntar. Eu tenho comprado dessa forma, tá? Dependendo da quantidade de compra que você fizer, eles nem cobram entrega, então dependendo de qual localização você tá e de qual localização tá o bazar também, se estiver perto, eles não cobram. Eles estão facilitando bem essa questão, eles sabem que também eles precisam vender, né? E que a gente não pode ficar sem material. O melhor cordão vai variar, em que local da casa ele vai a cortina, vai ter passagem ou não de pessoas, etc. Eu gosto muito de fazer cortinas, qualquer uma, assim, se não for ficar em área externa, nem em chuva e vento, com cordão de algodão 5 mm, tá? Trançado. Canhota, tenho muita dificuldade para fazer o nó festoninho do lado direito para o esquerdo. Tem algum macete para me ajudar?
Veja bem, eu não sou canhota, eu também tenho dificuldade de fazer da esquerda para a direita, né? Mas é uma questão de prática. Se você dá uma olhada, tem uma aula dentro do YouTube que eu explico detalhadamente como fazer cada nozinho do nó festonê. Aliás, é uma aula só de festonê, tá? Festonê e variação. Então vale você dar uma olhada lá, porque lá eu explico detalhadamente quais são os macetes e técnicas que você tem que fazer para que você consiga fazer esse nó da melhor forma possível. Painel é melhor com 3 milímetros ou 5 milímetros? 3 milímetros. Quer dizer, vai depender do tipo de mini painel que você tá fazendo, tá? Eu gosto muito de trabalhar coisas minis com 3 e 4 milímetros. Fazer uma prateleira grande, qual eu acho que seria a melhor espessura para o pau de suporte? Será que você tá falando sobre a haste? Vai depender da prateleira, se você vai colocar coisa pesada ou não, tá? Aí você tem que analisar o seguinte, todas as vezes que a gente for fazer um projeto, gente, qualquer que seja esse projeto, a gente tem que prestar atenção e pensar em todas as possibilidades daquele projeto. Então, se a gente está fazendo uma prateleira suspensa, vai ser pesada a madeira que eu vou colocar dentro dessa prateleira? Além do peso da madeira, vai ter peso também das coisas que o cliente vai colocar? O cliente já te falou o que ele vai colocar ali, né? Se ele não falou e ele não sabe, vale você indicar, olha, então vou fazer para coisas pesadas ou vou fazer para coisas mais leves. Então, todas as vezes que a gente for começar qualquer tipo de projeto, a gente tem que prestar atenção, tem que detalhar ao todo do projeto que a gente está fazendo. Não adianta a gente falar, quero fazer um projeto X e não pensar no todo. A gente tem que pensar no todo. Para que serve, como vai ser utilizado, onde vai ser colocado, o que o cliente vai colocar dentro daquilo, onde vai ficar, tudo que vocês puderem saber sobre esses projetos, tá? Prateleira para vasos, então seria argolas. O ideal é que você não utilize argola de metal, por exemplo, ou então uma haste ao contrário. O ideal é que você não utilize argola de madeira para fazer essa prateleira. Se você for usar madeira, o ideal é que seja uma madeira que aguente o suporte da madeira de baixo e que aguente o peso do que o cliente for colocar ali, tá? Aí você tendo essa noção, esse conhecimento, você consegue saber qual é o milímetro da haste que você precisa usar, tá? Existem hastes muito grossas, tá? Existem hastes de até 10 milímetros, então vai variar aí. Também não dá pra você pegar uma haste enorme se a prateleira for pequena. Tem todo esse... Você tá entendendo que tem que pensar em todas essas questões? Vou pegar uma haste grossona desse jeito aqui pra fazer uma prateleria pequenininha, né? Dá pra fazer? Dá. Vai ficar bonito? Pode ser que sim, né? O ideal é que a gente sempre pense qual cordão, qual material, qual madeira que fica ideal, fica equilibrado, fica harmônico dentro daquele projeto. Eu sempre trabalho com o sisal, como o sisal é duro, eu sempre protejo as mãos com um esparadrapo, porque a gente acaba tendo que fazer bastante força, né, para ele ficar bem preso e às vezes acaba raspando na mão, né, pode queimar a mão, alguma coisa assim. Para fazer os colares. Normalmente eu compro em lojas de bijuterias, eu comprei em loja local aqui. Aqui tem uma loja chamada, uma Galeria Tomás Alves, eu comprei lá. Mas você pode encontrar em lojas que vendem Altero, talvez. Procura pela Altero. Lojas que vendem terminais de bijuterias. Pink Bijux, se eu não me engano. Altero, elas vendem assim, são lojas que vendem terminais para bijuterias, dá uma olhada. Biju Pink, alguma coisa assim, Pink Biju e Altero também. Sim, sisal, mesmo que não for na área externa, gente, o sisal é um material natural, tá? Então ele tende a mudar o tom, a escurecer, dependendo se ele ficar no clima, se ele não tiver proteção, que é aquele óleo, ele tende a quebrar com facilidade, porque é um material natural, tá bom? Cordão de algodão é indicado ficar na área externa. Eles não só porque eles desbotam, porque como eu já disse, ele tem a vida diminuída. Nenhum cordão é indicado, cordão de algodão é indicado ficar. O cliente me perguntou se eu posso pendurar o suporte de plantas no gesso. Eu fiquei sem saber o que responder, porque eu acredito que depende de vários fatores. É possível. Então, gente, todas as vezes que o cliente fala assim, eu tenho gesso, posso colocar suporte de plantas lá? A primeira pergunta que você tem que fazer para ela é o seguinte, é um gesso acartonado? O que isso quer dizer? Ele quer dizer assim, ele aguenta uma quantidade maior de peso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, qual o tamanho da placa do gesso? Porque se a placa for muito grande, o peso realmente pode cair, né? Quanto menor as placas, mais fácil elas aguentarem. Ao contrário, vai depender também do milímetro da placa. Então, qual é o milímetro da placa e qual é o tamanho da placa, tá? Normalmente, as placas aguentam no máximo. E aí, quem vai te dizer isso
é a pessoa que aplicou, o arquiteto, o gesseiro, a pessoa que aplicou o gesso é que vai te dar essa resposta, tá? De quanto peso cada placa aguenta em relação ao milímetro e a medida dele. E aí, com essa informação, normalmente são em torno de 2, 3 quilos que a placa aguenta. Normalmente, isso não é uma regra, pode vir a aguentar mais dependendo do tipo de gesso que foi usado, milímetro, etc, tá? Por isso que é importante você perguntar isso. Se o cliente não souber, a pessoa que colocou, que instalou, sabe, tá? A pessoa que fez o projeto, se foi uma arquitetura, né, um design de interiores, ele sabe. Então vale a pena perguntar. Às vezes tem no próprio projeto da casa, tem descrito lá qual tipo de material que foi utilizado. Se aguentar no máximo 3 quilos, por exemplo, se for um gesso que aguente no máximo 3 quilos, você não vai conseguir colocar um vaso pesado ali, tá? No teto. Daí o que a gente indica? Que seja um vaso mesmo, leve, de até no máximo 1 quilo por aí, e que utilize plantas permanentes que também não tem peso, né? As plantas permanentes são muito, muito mais leves. Então isso seria o indicado no caso do gesso. Se aguentar no máximo 3 quilos, né? Se aguentar mais que isso, aí vai variar dependendo de quanto peso tem a planta que a pessoa quer pôr lá. Por exemplo, eu tenho uma planta aqui, que é aquelas samambaias de voz, de garagem, sabe? Que ela tem 40 centímetros na boca, assim, ele pesa mais de 8 quilos, só pra você ter uma noção. Mas eu tenho vaso de plantas menores, por exemplo, eu tive uma Era, que na época eu pesei, que era um vaso de 21 centímetros que pesava em torno de 2,8 kg. Então vai variar do tipo de planta que a pessoa quer colocar, quanto pesa aquela planta, né? Aquele vaso, aquele bar, que vai terra lá dentro. Então tudo isso tem que ser analisado. Volto naquela questão de que todas as vezes que a gente for fazer um projeto, a gente tem que analisar todos os pontos, né? E claro, a gente também tem que entregar soluções para o cliente. Existem lojas que vendem plantas artificiais e plantas permanentes que parecem muito, muito, muito com as plantas verdadeiras, assim. Claro que elas vão ter um preço maior do que uma planta natural, né? Porque ela vai durar a vida inteira, mas compensa porque, assim, não parece de mentira. Não parece, então vale a pena também. Então tudo isso tem que ser analisado junto com o cliente. Então, que tipo de peça eu posso fazer com sisal indicado? A criação, ela é muito pessoal, né? Você pode tentar fazer as peças que você desejar dentro disso, né? Porque além de o sisal ser rústico, ele vai te dar um aspecto diferente, por exemplo, de um barbante. E o barbante vai dar um aspecto diferente do cordão de algodão. E assim por diante. Cada material tem sua própria identidade, sua própria especificidade, né? Então vai depender. Se eu falar pra você, faz só isso, eu vou estar limitando a sua criação, né? Então você pode fazer o que você desejar dentro disso, o que você quiser, e aos poucos ir testando se isso funciona ou não pra você, tá? Gesso tem bucho e parafuso correto, sim, tá? Pra você usar, pra pendurar no gesso, você tem que usar um parafuso e uma bucha específico pra gesso. Onde eu compro aqueles vidros redondos. Tem que buscar, eu compro no Ceasa, tá? Mas se você buscar, você encontra. Se você for no site de busca e buscar vidros para terrários, alguma coisa assim, você encontra. Vai depender de onde você tá e o que tá mais perto, valor de frete, etc. Vidraçaria, pode ver com vidraçaria de sopro se eles fazem. Dependendo da vidraçaria, você consegue também. Indicação de onde tenha. Externa é área externa, incisão de sol ou chuva, tá? Porque, por exemplo, um cordão de algodão colorido em incisão de sol direto vai desbotar, tá? Ele não pode ser que ele não estrague com facilidade, que a vida útil dele seja maior do que um que tá no clima direto. Mas ainda assim a vida útil dele vai ser menor do que se ele tivesse no ambiente interno, tá? Vaso aqui em casa com papel craft, imitando palha, e coloquei uma samambaia fake num teto finíssimo de gesso. Olha, que interessante, legal. Tem que tomar muito cuidado, tem que tomar muito cuidado, tem que prestar atenção sobre esses detalhes. Para varandas, é indicado malha ou somente fio nático? Gente, vou repetir. Se for um cordão de algodão colorido, não é indicado ficar no sol porque ele desbota. Se o cliente quiser, você pode avisar, olha, ele vai ficar no sol, vai desbotar, ponto, tá? É um ambiente interno, não vai ter chuva, não vai ter sol? Ótimo, pode ser o de algodão. Se não, a malha também vai desbotar se ficar no sol. Qualquer produto que fique colorido, que fique no sol, desbota. Qualquer um, tá? Não conheço, mesmo o próprio cordão sintético. Ele leva mais tempo para desbotar, mas ele também desbota, tá? Ele leva muito mais tempo do que o cordão de algodão, por exemplo. Mas ele também desbota se ele ficar no sol, tá? Então o ideal é que você utilize cordões sintéticos para que ele possa desbotar, porém num espaço
espaço de tempo muito maior, né? Claro, dependendo também do tipo de cordão que você tá usando. Agora, eu tenho um cordão ao cliente que é um cordão natural na varanda onde bate sol. Beleza, não tem problema, não vai desbotar. Só que ele vai ter a vida útil diminuída em comparação caso ele ficasse dentro de casa. Ele dura bem? Dura bem. Dura super, mas ainda assim vai durar menos do que se for colocado dentro de casa. Gente, tudo tem que ser analisado. Quando a gente for fazer qualquer projeto, tudo dentro desse projeto tem que ser analisado. Enfim, local, como, onde, por quê, para que vai servir, etc, tá? Questão de milímetros de madeira. É um teste, então você tem que verificar dentro dessa prateleira o que vai segurar essa prateleira, se vai ser o próprio cordão com punho. Isso é uma coisa, tá, gente? Se vocês fizerem o punho do cordão, a argola do projeto com o próprio cordão, não tem problema em relação ao peso, porque ele vai aguentar bem. A qualidade do material que vocês compram também vai fazer diferença sobre a incisão de sol ou não, ou de chuva, ou do clima, ou mesmo que seja ambiente interno. A gente tem que pensar que às vezes a gente paga mais caro num cordão e que a gente vai cobrar isso do cliente, né? Porque se a qualidade do cordão é maior, a gente também vai cobrar isso do cliente, certo? Dentro do produto. E aí o produto também tende a ter mais durabilidade. Então, tudo isso vocês têm que prestar atenção, né? Na qualidade do material que vocês estão usando, em que local que ele vai, etc. Argola de madeira para suporte. Não uso argola de madeira para nenhum tipo de suporte. Não uso. Só uso de metal porque eu já tive problema, já quebrou com um cliente e eu passei uma vergonha danada. Não uso, tá? Eu só uso argola de madeira para suportes quando é aqueles pequenininhos, de assim, aquelas bem pequenininhas, com vaso de 10 centímetros de diâmetro de boca, que é um vaso pequenininho. Fazer suporte com barbante 8mm? Dá. Tem um suporte que eu ensino, que é um suporte com... Ele é mini. Você consegue fazer o mesmo modelo com 8mm. Fica muito, muito, muito bonito. E se você quiser ainda utilizar mais quantidade de cordões, vai ficar maravilhoso. Mas ele vai ficar grande, tá? O 8mm, quando a gente faz um nó duplo, ele fica mais ou menos assim, ó, com 2,5 cm de nó. Pronto. Então fica maravilhoso. Ele fica com quase 3 centímetros, assim, 3,5 cm. Se você usar um nó duplo com 8mm, tá? Com 4 cordões, tá? Ele vai ficar bem grosso. Então vai ficar lindo. Eu sou suspeita, eu adoro. Só que daí o que vai acontecer? Não dá pra colocar um vaso muito pequenininho, porque daí o vaso some dentro do suporte, né? Teria que ser um vaso maior, mais vistoso. Ou uma planta mais vistosa. Às vezes, mesmo que o vaso seja de 21 centímetros, por exemplo, mas que seja uma planta muito cheia, aí também fica bom. Você molhar os suportes de plantas, eu indico que você coloque um pratinho embaixo e vai colocando o dedo ali para ver se a água não transborda. E também indico que você coloque ou um ou outro, né? Ou o pratinho, ou então você coloque o vaso da planta dentro de um cachepô que não tem furo. Dá certo também. Quantos milímetros eu uso para fazer suporte de plantas? Varia do tamanho, medida, etc. Eu uso normalmente 3, 4 milímetros da Borro Cordões. Vai variar. Acabamento de fio de nylon. Qualquer cordão sintético, o ideal é que você faça o acabamento com fogo, com a parte azul do fogo, tá? Nunca com a parte amarela do fogo, porque ela vai manchar o seu cordão sintético. Então, por exemplo, se você for usar um fósforo, você vai colocar bem a parte de baixo do fogo, assim, bem perto da cabeça do fósforo. Se você for usar um isqueiro, você vai colocar também a parte bem de baixo, que é a parte azul, que tá bem perto ali, bem perto da cabeça do isqueiro. Eu uso o mini maçarico, que o fogo é naturalmente azul. Então, o fogo azul eu uso esse mini maçarico, funciona bem. Sempre com fogo, cordão sintético, tá? Nunca com cola. Até assim, acho que se você colocar um pinguinho de cola, até vai funcionar. Mas, por exemplo, a costura é mais difícil, mais trabalhosa, né? Algodão 4mm da Borro é próximo ao cordão de 5mm da São José. É, bem próximo. Inclusive, eu já usei cordão 5mm da São José e 4mm da Borro em um único trabalho juntos. Ficou lindo. Fica lindo, tá? É praticamente a mesma espessura. Suporte por banheiro é melhor sintético? É, porque tem a questão da umidade, né? Coincidência, com muita frequência, né? Então, sim, o ideal é sintético também. Decoração para casamento. Eu fiz uma decoração para um evento muito grande, mas não era casamento. Era um evento de aniversário de uma loja aqui de Campinas. E aí eu fiz, nossa, fiz filtro dos sonhos, fiz suportes, fiz backdrop e painel, tá? Mas para casamento não, mas já fiz um grande evento que a gente teve aqui. Inclusive tem foto no feed, depois se quiser baixar lá, foi um evento bem grande que eu fiz aqui em Campinas, de aniversário de uma loja.
Gente, cordão sintético pode ser lavado, tá? O que vocês precisam prestar atenção, que eu também sempre repito, é qual a indicação de lavagem do fabricante. Normalmente essas indicações de lavagem vêm na embalagem. Se não vier, você pode ligar para o saque e perguntar qual a indicação de lavagem daquele cordão específico que você utiliza, tá? Que pode ser diferente do que eu utilizo. Sempre, o importante é que você busque com o fornecedor ou então com o fabricante, o ideal. Normalmente vem na embalagem, mas se não vier com o fabricante, qual é a melhor forma de lavar? Eu fico perdida quando eu vou comprar os meus cordões. Em relação a cores, se eu devo comprar 2 cores de cada um. Eu sempre indico que você comece utilizando poucos cordões e principalmente aquele que você encontra com mais facilidade em sua região. Por quê? Porque se você postar essa foto, alguém gostar e você quiser vender, por exemplo, você consegue encontrar com facilidade esse cordão e já consegue entregar essa encomenda, digamos assim, tá? E sobre as cores, eu também não indico que você já comece comprando um monte de cordões, um monte de cores. Eu indico que você compre um rolo, teste, né? Compre um rolo que seja mais vendido, digamos assim, mais neutro, né? Vendido mais facilmente, independente da cor que ele seja. Porque daí a pessoa consegue ter uma noção daquele projeto que você fez e se ela quiser colorido, ela já pede em cor também, né, em relação às cores. O que vale para você conseguir testar mais quantidade de cordões, tá? Muitos bazares, muitos armarinhos que a gente chama por aqui, lojas que vendem produtos para artesanato, vendem também um cordão por metro, tá? Então se você marcar tudo certinho dentro desses projetos que você tem feito, como eu sempre indico, você já vai saber quanto você vai utilizar de cordão para fazer aquele projeto específico. Então você consegue comprar por metro também, para experimentar novos tipos de cordões, tá? E aí com essas experimentações você consegue saber qual é o resultado, né, desse cordão dentro daquele projeto que você fez, porque isso também varia, mas qual é a textura do cordão, se você se adaptou ou não a ele, como foi trabalhar com ele. E aí você também vai escolhendo aos poucos aquele cordão que mais se adapta para você, porque a escolha do cordão é muito pessoal, realmente. Cada um tem um gosto, cada um trabalha de uma forma, então também é bem pessoal. Se eu pudesse te dar algumas dicas, seriam essas, assim, para você já começar acabando com dúvidas em relação a cordões, tá bom? Posso fazer o nó duplo por trás. Ele fica errado se for assim? Parece igualzinho. Você pode fazer ele por trás do projeto, tá? Não vai ficar errado se você, por exemplo, não for espelhar ou não for trabalhar com alguma coisa assim. Se você for espelhar, você começa sempre por trás. Se você for espelhar, ou você começa sempre pela frente, tá? Agora, se você começar um por trás e um pela frente, pode ser que haja diferença no começo apenas do projeto, tá? O nó duplo, ele é muito igual, ele é muito parecido. Então, dependendo do projeto que você estiver fazendo, isso não vai fazer diferença nenhuma. Vai depender muito do projeto que você está fazendo, pode fazer, não tem problema. Qual que é o meu cordão de preferência? Na verdade, eu tenho um cordão que vende bastante e é um cordão que eu gosto muito, que são os cordões de algodão, né? Eu gosto de todos eles, independente da marca, coisas assim. Gosto de todos esses tipos de cordões, não tenho uma escolha assim, gosto só desse, né? Eu gosto dos cordões de algodão simples, trançados duplo, com enchimento, sem enchimento, tá bom? Eu gosto. Como você não se perde no tamanho do cordão quando eu faço ou sobra ou falta? O primeiro passo para que isso não aconteça é você começar a anotar todas as informações de todos os projetos que você faz, mesmo que sejam tutoriais que você está seguindo. Tá? Anote todas as informações, quais tipos de linhas, cordões que você está usando, o milímetro, a cor, a marca, o milímetro da argola, qual tipo de argola, o milímetro da haste, qual tipo de haste, e assim por diante. Quais nós foram utilizados, se teve espaço ou não entre eles, qual tipo de vaso coube no caso do suporte, qual tipo de vaso ficou pequeno, e assim por diante, tá? Todas as informações são essenciais que você anote no momento que você está fazendo os projetos, e só com isso você já vai ganhar muito tempo, já vai ser um grande passo dentro dessa questão. Quantos anos eu tenho, se eu fazia algum trabalho manual ou não antes de me dedicar ao macramê? Te admiro, obrigado pelo carinho. Gente, pode falar assim, quantos anos a gente tem assim, em rede nacional? Vocês me dão licença, eu sei que eu sou muito insuportável, porque eu sou rede até internacional, né?
Ai, tô brincando. Ó, é o seguinte, eu tenho 39 anos e não fazia nenhum tipo de artesanato antes de fazer o macramê. Eu até tentei fazer alguns artesanatos, mas não consegui, assim. Tentei fazer crochê, não deu certo. O macramê, assim, eu me apaixonei logo que eu fiz. Só uso as mãos, não precisa de nenhuma outra ferramenta. Foi maravilhoso e tô aí há quase 5 anos fazendo macramê. Apaixonada sempre. Posso usar cordão X para fazer Y? Posso usar cordão Y para fazer X? Gente, eu quero dizer pra vocês que se eu falar pra você usar um cordão específico, que eu vou estar limitando a sua criação. Vocês podem criar com o tipo de cordão que vocês quiserem, o que vocês desejarem, tá? Existe regra? Não existe regra. O que é indicado? O indicado é que quanto menor o projeto, vocês utilizem uma espessura menor do cordão. E quanto maior o projeto, vocês utilizem uma espessura maior do cordão. Mas eu já trabalhei, por exemplo, com chaveiros com cordões de 8 milímetros e ficou lindo. E já trabalhei painéis de 1 metro com cordões de 10 barbantes, de 10 fios, que ficou lindo, tá? Então não existe uma regra mesmo, vocês podem criar à vontade livremente, tá? Oferecer chaveiros e macramê para homens, claro, para eles é super útil, não só para eles, né, mas pra gente também, mas é que pra gente a gente tem a bolsa. Eles não, eles colocam tudo no bolso, né? Normalmente é assim, a não ser que eles carreguem mochila. Hoje em dia tá super comum também. Sim, ofereça. Tá, e qual que é a diferença? Gente, normalmente homens gostam de cores mais sóbrias, né? De coisas mais... com produtos mais, por exemplo, couro, sintéticos, né? Corino. Então, você pode fazer os projetos, se você já fizer específico para homem, com esses tons sóbrios, com esses materiais. E claro, não existe uma regra, né? Qualquer um pode comprar chaveiros dessa forma. E além dos chaveiros, tem muitos outros projetos também que podem ser feitos, né? Que homens também gostam, que compram. Por exemplo, porta-vinho, porta-garrafa de vinho, porta-garrafa de cerveja, o próprio porta-copos, né? De você colocar em cima, né? Um porta-copos. Quando eu falo porta-garrafa de vinho, é aquele aquela bolsa para garrafa de vinhos, né? Bolsa para cerveja. Tem suporte para bolas na praia. Você pode criar, por exemplo, coisas pro carro, cheirinho pro carro. Enfim, tem muita coisa que dá para criar, né? Dentro desse público. Tá? Funciona. Na hora da encomenda, como que você faz? Você já desenha o projeto e faz os cálculos dos cordões e já apresenta o modelo e preço juntos, ou só faz o cálculo do valor depois que o cliente aprova o projeto? Quando o cliente entra em contato comigo, eu normalmente faço a maior quantidade de perguntas que eu posso, né? Contanto que eu não afaste o cliente, né? Primeiro eu pergunto pra ele qual tipo de projeto ele vai gostar, se ele ainda não me falou, né? Que ele gostaria, se ele ainda não me falou. Então, por exemplo, digamos que ele fala assim, eu gostaria de comprar um suporte de plantas. Qual é o preço? Aí eu vou perguntar pra ele, tudo bem, e você? Tudo jóia? Falando, só para eu entender melhor, para eu poder orçar como eu trabalho com produtos sob encomenda, para eu poder orçar, eu queria entender um pouquinho melhor qual projeto você gosta, que tipo de produto você gosta, né? Então, me fala um pouquinho aí, né? Você tem alguma referência? Você já tem um lugar específico para colocar ele? Você já tem a planta ou não? E ele vai me responder. Tá? Normalmente eles respondem de boas, de buenas. E aí com isso eu consigo ter uma noção do tipo de projeto que o cliente quer. E aí dentro do que ele quer eu já orço a quantidade de fios. Eu nunca passo o preço sem orçar a quantidade de fios, tá? Então eu não desenho, porque eu não criei ainda, né? E eu sempre, normalmente eu tenho fila de espera dentro dos meus pedidos. Então como eu não criei aquilo ainda, eu já passo dentro daquelas referências que ele me deu. E como que eu sei? Com a prática, né? Eu já sei quanto eu vou usar de cordão, já me planejo quanto mais ou menos eu vou usar de cordão, qual é o tamanho final do produto, qual tipo de projeto ele vai querer. Se eu nunca fiz o projeto, aí eu peço um pouco a mais de tempo para passar o orçamento. Olha, eu nunca fiz esse tipo de projeto, eu vou fazer os cálculos de cordões aqui baseados dentro do meu planejamento e volto com o orçamento em 2, 3 dias, sei lá, por exemplo, né? E aí, gente, eu não desenho também, mas eu faço um esboço, assim, né? Não desenho os nós, nada disso, mas faço um esboço para eu ter noção de quantidade. E lembrando que sempre o primeiro projeto que a gente vai fazer, a gente tem uma noção do preço, mas nunca é exato, é só depois de feito que a gente tem o valor exato, tá? Me enrolo muito no festonê. O que você me orienta? Que você tenha paciência, porque tudo que é novo que a gente faz, a gente leva um tempo para se adaptar. Você vai conseguir com paciência, persistência, prática, não... 3 P's. 3 P's, paciência, persistência e prática. Tá? Você vai conseguir com certeza. Qual a minha maior
dificuldade como empreendedor ao empreender com macramê? Gente, vocês sabem que cada dia é uma dificuldade diferente. Deixa eu pensar o que eu tô passando agora. Vou falar de quando eu produzia, tá? De quando eu produzia. A minha maior dificuldade era a limitação da produção, né? Então, por exemplo, eu tinha muitas encomendas e não conseguia produzir em grande escala. Claro, né? É um trabalho manual e é isso que faz a diferença. Mas eu acredito que a gente também tem soluções, né? Pra tudo, né? Como tudo, a gente só não tem solução pra morte. Pro resto, tudo a gente tem solução, né? Que tá dentro dos nossos limites. Mas eu acho que isso era uma questão muito grande pra mim naquele momento. E aí eu comecei a pedir ajuda. Para as pessoas, para os meus alunos que já tinham feito cursos presenciais comigo, para que eles conseguissem me ajudar, para que eu conseguisse produzir em menos tempo, né? Aí a criação do próprio método me ajudou muito com essa questão. Atualmente, no momento que eu tô, eu vejo assim que eu, como empreendedora, a minha grande dificuldade hoje é a criação de conteúdos, porque ela demanda muito. Quando a gente, por exemplo, essa semana eu criei 2 peças e tô criando mais uma, né? Então eu tenho produzido, mas a questão de você filmar, de você editar, de conseguir arrumar os erros dentro do projeto no momento que você tá filmando, eu acredito que hoje isso é a minha maior dificuldade, assim, em relação à quantidade de conteúdo. Um grande beijo no coração de cada um de vocês, tá? Cada um de vocês. Até!